Bom, obviamente tenho que agradecer muito a oportunidade de estar aqui, com a companhia dos ilustres amigos e colegas da mesa, para falar de um tema que eu acho que espero que seja um debate interessante. Eu vou fazer aqui uma coisa que é um pouco arriscada, porque vai até dezembro, agora há pouco, estava bastante envolvido com todo esse processo e vou tomar o risco de fazer, ainda que sem o distanciamento devido, um pouco de avaliação do que aconteceu e até onde se chegou nesses últimos anos com as diferentes concessões e ainda por cima fazer uma outra coisa tanto quanto arriscada e provavelmente irresponsável, que é de tentar olhar para frente e fazer até mesmo, eventualmente, algumas prescrições daquilo que eu acho que são os problemas que nós vamos ter que enfrentar para continuar avançando com esse nosso problema de corrigir os déficits que a gente tem nas diversas áreas de infraestrutura. Como é que é a coisa apresentando? Eu tenho que puxar aqui. Você tá com ele aí à tua disposição. Mas é... isso. Esse é o seu, hein, Jada? Não era isso. Abre aqui que eu acho que a tua está à disposição. Você não elimina do Gésner, mas minimiza do Gésner. Minimiza do Gésner. Não. Sim, está aqui. Elcio Tokeshi é você, não é? Parece que sou eu. Antes de entrar na avaliação propriamente dita, eu achei importante colocar aqui um pouco de perspectiva, né, sobre o que é factível ou não de se fazer do ponto de vista de grandes projetos de infraestrutura e o que é rápido, o que é lento, o que é o normal de se ver em projetos de infraestrutura de grande porte, né? Tipicamente, usa-se uma classificação que diz que um projeto é um megaprojeto quando ele envolve algum investimento acima de $1 bilhão. É uma regra de bolso que vários pesquisadores usam. Mas mega ou grande, né, estes projetos não são projetos fáceis de serem viabilizados, uma vez viabilizados, de serem executados, planejados. Se tiverem que ser licitados, muitas vezes isso também não é um processo trivial e fácil, e talvez com exceção de países como a China, onde não necessariamente os processos têm que se manter dentro de regras de um jogo mais democrático. É um esporte, já que a gente está às vésperas da Copa do Mundo, é também um esporte global, reclamar da dificuldade, da lentidão e dos atrasos e dos estouros de orçamento de projetos de infraestrutura mundo afora. Aqui estão só 2 exemplos que eu dei um Google, peguei as 2 primeiras coisas que apareceram, que felizmente, para minha sorte, eram da Inglaterra e dos Estados Unidos, mas é porque é endêmico, né? E não é só essa evidência anedótica que eu queria trazer, e também não é só um problema de projetos de setor público. Esse é um outro estudo feito por o IPA, Institute of Project Analysis, que é basicamente uma grande consultoria para grandes projetos. Eles trabalham muito com a indústria de óleo e gás, por isso que essa tabela tem essa concentração em projetos de óleo e gás, mas esse é um levantamento que corresponde a 306 projetos, megaprojetos, nos mundo afora. Acho que a amostra cobria 50 países, 60 países, algo assim, e não só óleo e gás, mas também outras grandes plantas industriais, processos industriais. E a conclusão desse estudo é que a norma é que você tem estouros de orçamento e que você tem estouros de prazo, né?
E os números médios aqui, inclusive, escondem um pouco o fato de que tem uma variância enorme e que essa distribuição não é uma distribuição normal, mas ela, infelizmente, é uma distribuição em que os estouros de prazo, de custo, são sempre muito mais acentuados para o pior do que para o melhor, né? É muito difícil um projeto grande sair no prazo e no custo originalmente planejado, ou aqui FID é no momento de decisão de investimento. E se no setor privado já é difícil, aí esse é um outro estudo, é o melhor conjunto de dados que eu conheço, são uma amostra de 806 projetos nos 5 continentes, uma infinidade, dezenas e dezenas de países, tipos diferentes, principalmente de projetos de infraestrutura, e, de novo, né, não é... O padrão normal é que atrase, que estoure o orçamento e o prazo. E não é um privilégio, vocês poderiam pensar, não, mas o Brasil é um país em desenvolvimento, né? Então, mas a tabela de baixo é dos 806, segregados apenas os projetos de países do norte da Europa, ou seja, não estamos falando de Itália, não estamos falando de Espanha. Isso, projeto de gente que o gestor do projeto é branco de olho azul. E não tem diferença estatisticamente significante, porque a amostra é grande o suficiente para você fazer isso, do ponto de vista do que acontece no resto do mundo. E a parte mais deprimente ainda é que esses projetos, como a amostra é muito grande, cobrem diversas décadas. Então, aparentemente, não só não somos bem-sucedidos, como não conseguimos aprender a como ser melhor-sucedidos neste métier de fazer grandes projetos. Tá? Então, isso posto, né, então, para um pouco calibrar um pouco o que seria a expectativa razoável, e aí é um pouco de evidência anedótica, eu também, por causa da função que exerci ao longo dos últimos anos, participei de muitos e muitos congressos e reuniões de especialistas em infraestrutura, em grandes projetos, e é sempre uma constante essa a ladainha de que sempre tem burocracia, sempre tem dificuldades, sempre tem estouros de orçamento, prazos, a dificuldade de viabilizar projetos que necessariamente acontecem em prazos longos, mesmo a parte de planejamento, e que ultrapassa vários ciclos eleitorais, né, como parte da dificuldade normal de trabalho neste tipo de projeto, né? Então, isso posto, como é que o Brasil foi nos últimos anos, né? E o que aconteceu efetivamente, agora olhando e tentando aqui às vésperas da COP e das próximas eleições, olhar o que aconteceu e o que isso representa objetivamente para o país, né? E aqui vou pegar, até porque era encomenda do tema da palestra, algumas das principais áreas do plano de investimento em logística do governo federal, tá? Mas, e depois, na fase de debate, se a gente quiser, pode conversar um pouco sobre o que aconteceu, porque, felizmente, somos uma federação e tem coisas acontecendo nas outras esferas de governo. Em aeroportos, eu acho que nós temos uma história de bastante sucesso, porque a malha aérea que está aí nesse gráfico é uma malha já antiga, da TAM, mas poderia ter sido tanto faz, se fosse da TAM ou da Gol. A lógica da malha seria mais ou menos a mesma para qualquer companhia que hoje no Brasil fosse atuar em escala nacional. E isso reflete, a malha acaba refletindo, obviamente, as viagens, os desejos de viagens dos passageiros. Então, quando você olha também a malha origem e destino no Brasil, vai acabar achando um padrão mais ou menos semelhante. E eu acho que o ponto importante é que, hoje, no Brasil, já temos os 5 principais, ou melhor, os 4 principais hubs, né, pontos focais dessa malha, ou seja, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e o complexo São Paulo, que inclui Viracopos, Congonhas e Guarulhos, né,
regidos, concessionados, né, em estruturas de contrato que até por enquanto têm se comportado muito bem. Haja visto que tanto Brasília quanto Guarulhos foram entregues absolutamente no cronograma, e projetos bem ambiciosos de expansão, com qualidade técnica, do ponto de vista do que foi construído, muito elevada. E Viracopos, que está atrasado 1 mês e meio, 2 no máximo, o que num projeto dessa escala, num investimento de alguns bilhões de reais, não está absolutamente dentro do que seria um padrão aceitável, né, para um projeto, e com essa complexidade e com o prazo. Vocês têm que lembrar que foram 18 meses que esses consórcios tiveram de tempo efetivo para construir. Natal é um aeroporto muito menor, mas, enfim, foi o primeiro contrato. É importante do ponto de vista do processo, da gente chegar onde chegou a concessão que foi feita em São Gonçalo do Amarante. Mas não é um hub, não é tão central quanto esses 4 principais. E eles são 4 principais, porque quando você faz a conta, isso quer dizer que 50% do tráfego aéreo brasileiro já vai passar, daqui a pouco tempo, a poder circular e ser atendido por terminais e por aeroportos que vão ter padrões de níveis de serviço bastante elevados, né? E não vão ter mais vão deixar de ter restrição de espaço, de slot, que era a principal restrição do sistema aéreo brasileiro. Então, nós vamos passar, nos próximos anos, por uma fase de crescimento bastante grande de aviação civil pelo efeito do desengargalamento que está acontecendo na infraestrutura de aeroportos. Então, eu acho que este é um caso já é de bastante sucesso. Como esse sistema vai evoluir é uma coisa um pouco mais complicada do que aconteceu até agora, mas isso a gente pode discutir um pouco mais para frente. Rodovias. Aqui está a lista original. E em bolinhas vermelhas estão os trechos que foram efetivamente licitados no último ano, né? E o que eu acho importante e interessante de prestar atenção é que, se você pega os trechos que efetivamente saíram, vou mostrar aqui, você tem este primeiro grande eixo norte-sul ligando a banda esquerda da nossa fronteira agrícola com o sistema rodoferroviário de São Paulo. Depois temos este outro grande eixo norte-sul, né, Goiás, Tocantins, que é a fronteira agrícola lado direito do país, né? E aqui, bem ou mal, já estava concessionado esse trecho grande aqui de rodovias federais. O que não saiu foi principalmente a 101 Bahia. Aí não está marcado aqui, mas esse trechinho aqui do Espírito Santo já está, um contrato que também já está concessionado, está errado aqui o mapa. O que eu queria destacar é que, em 5 anos, todos os principais corredores norte e sul do país de rodovias vão estar duplicados, porque esta é a exigência de investimento dos contratos, né? Então, o fluxo norte e sul de rodovia para carga... tudo bem, não é ferrovia, a gente precisa de ferrovias, mas enquanto não chegam as ferrovias, do ponto de vista rodoviário, a gente tem os fluxos norte e sul principais do país vão ser atendidos com alta qualidade e nível de serviço. Se os incentivos nos contratos funcionarem, eu acho que eles vão funcionar, né? E do ponto de vista de evolução, tudo que a gente vai precisar vão ser fazer algumas transversais e, mais importante do que isso, integrar isso de maneira adequada com alguns outros modais, né? Mas, no bruto do sistema rodoviário, houve um avanço importante, né? Vai haver um avanço importante ao longo dos próximos 5 anos, à medida que esses contratos forem cumpridos e executados. E, ao contrário da geração anterior de contratos, que de fato teve problemas de atraso, falta de investimento e problemas no licenciamento, justamente essa experiência da geração anterior de concessões federais foi usada e houve um aprendizado importante dentro do governo federal e principalmente na ANTT. E não só mudaram os contratos, e esses contratos novos têm muito menos espaço para
procrastinação e atrasos, né, nos investimentos do que antes, mas o próprio processo de fiscalização da ANTT melhorou significativamente. E quando você conversa com os investidores que estão comprando essas estradas, essa mensagem foi entendida e foi precificada por eles. Eu acho que dessa vez não tem gente que... As pessoas que andaram comprando essas concessões compraram sabendo que vão ter que executar e entregar estes investimentos. Assim como no caso dos aeroportos, quem comprou os contratos sabe que, ao final, não entregando os programas de investimentos que eles mesmos definem e com os quais eles se comprometem, tem multa. Agora, a outra parte importante desse programa eram as ferrovias, né, um programa muito ambicioso, e também portos. São duas histórias diferentes, né? Em ferrovias, nós vamos ter o grande eixo principal da Norte-Sul operacional por meio de obras, né? Agora, as outras todas, principalmente várias essas transversais e soluções mais pontuais de acesso ao Porto de Santos e alguns outros gargalos no sistema já existente, não estão andando, né? O programa parou. Aqui a gente tem um problema bem mais complicado de como viabilizar grandes, de novo, projetos muito grandes que são meio binários. Ou você tem o trilho naquela extensão toda, ou se faltar 10 quilômetros na ponta para fazer a conexão, você não tem a ferrovia inteira, dependendo de onde forem aqueles 10 quilômetros, né? Então, esses são projetos, eles parecem, do ponto de vista da natureza, de viabilização, um pouco como grandes hidrelétricas. Você não tem meia grande hidrelétrica, você tem ela inteira ou não tem. E uma ferrovia tem características parecidas, e é por isso que ferrovia é um projeto que é difícil de executar, seja ferrovia de grande capacidade, de longo curso, é difícil de executar, ou em qualquer lugar do mundo. Não é privilégio nosso. E o programa federal do ponto de vista de ferrovias mostra isso. Portos, acho que a gente tem duas situações bastante diferentes, né? O programa de portos, de concessão de portos do governo federal está parado e ainda em discussão e para aprovação final dos estudos no TCU. Meu diagnóstico é que isso é um problema dos diversos interesses, principalmente dos incumbentes, que detêm terminais em portos públicos, que estão procurando defender os seus interesses, e atrasar o processo é uma maneira efetiva deles fazerem isso. Mas uma parte que as pessoas acho que estão prestando menos atenção, mas que eu acho que é a mais relevante, e a razão pela qual eu sou relativamente otimista com relação a portos, é porque a gente tem os terminais em portos públicos, um terço dos quais a EBP estudou para preparar os estudos que fundamentam um processo licitatório. Os outros 2/3 são contratos que ainda têm muitos anos pela frente. Mas, em paralelo ao sistema de portos públicos, existe agora um regime que eu diria quase que ultraliberal para portos estritamente privados. E vários pedidos de autorização já foram concedidos e tem vários outros em sendo analisados. O processo de análise para uma autorização de porto privado no novo marco regulatório é incrivelmente simples, e a não ser que você tenha quase que a expressão é um porto acavalado em cima do outro, né? Desde que você tenha o direito de desenvolvimento da terra, os acessos que você vai utilizar, terrestres ou marítimos, não tenham nenhuma interferência grave com outro projeto vizinho, você receberá a autorização para desenvolver aquele porto privado. Ela será dada em questão de semanas, não em questão de meses, né? E óbvio que o empreendedor privado corre todo o risco de desenvolvimento, mas não tem nenhuma restrição do ponto de vista de tipo de carga de terceiros, o que seja. Eu acho que este processo muito liberal do ponto de vista dos portos estritamente privados, naturalmente criará uma pressão de concorrência sobre todo o sistema de portos públicos, e até por isso que, agora, eu, na minha função de investidor em infraestrutura,
estamos vendo muita movimentação de operadores terminais privados que não estão no 1/3 que será licitado, porque eles já estão vendo a concorrência se acirrando e querendo achar uma posição competitiva melhor e, portanto, pensando em fusões, em aquisições, em reestruturar o negócio para ter mais eficiência, por causa da pressão, principalmente, dos novos portos privados. Então, ferrovia, a gente tem um problema mais estrutural, que eu já vou comentar um pouco mais na frente. Portos, eu acho que estamos numa situação intermediária, de um jeito ou de outro, esse setor vai se resolver. Mas, efetivamente, nos últimos anos, apesar das grandes ambições do governo, nada concreto, de muito mais concreto, conseguiu ser viabilizado por enquanto. Agora, a outra coisa que aconteceu nos últimos anos, que eu acho que é importante ressaltar, é que aconteceu já, é óbvio que a gente ainda está no meio do processo, tem muito a evoluir, mas aconteceu uma mudança na forma de pensar a infraestrutura, né? E não é só do ponto de vista de alguns agentes públicos importantes nas diferentes esferas de governo, mas até mesmo do lado dos investidores privados. Uma das gratas surpresas que eu estou tendo agora, trabalhando mais pelo lado privado, é que com vários dos potenciais parceiros, ou os parceiros que nós já temos na GP, e potenciais investidores, ou principalmente quem já está operando algum tipo de ativo de infraestrutura em mais de um setor, você ouve o discurso e uma lógica, uma forma de pensar aquele serviço como serviço, a infraestrutura como serviço, não como obra, né? Porque a gente desenvolveu ao longo dos anos, como país, um portfólio importante e relevante de contratos de concessão e PPPs, que já adotam essa lógica mais moderna com relação à infraestrutura, que eu acho muito melhor, uma forma muito mais inteligente de envolver o setor privado, que são esses contratos de concessão pensados como os contratos de serviço no longo prazo. Ou seja, você não contrata, e os contratos que estão aí de rodovias, ou de aeroportos, ou de saneamento, os melhores contratos, eles não são contratos em que você contratou um terminal de 120 mil metros quadrados, com uma certa tamanho de área de embarque e assim por diante. Você contrata um contrato para... Em alguns casos, houve sim, especificou-se, tantas pontes de embarque, mas aquele número de pontos de embarque reflete uma expectativa de que, eu não lembro mais exatamente, mas é algo nessa magnitude, 90% dos embarques internacionais sejam feitos através de pontes, que 75% dos embarques domésticos sejam feitos através de pontes, não pelo ônibus para uma posição remota, que a fila de check-in que o tempo na fila de check-in não leve mais do que 20 minutos, que o tempo de inspeção na fila de segurança não ultrapasse 15 minutos, que o tempo para a bagagem chegar pela esteira depois que você abriu a porta do avião não ultrapasse 20 minutos e assim por diante. Ou seja, são todos contratos sobre parâmetros de serviço, né? E não sobre o meio, a obra que será utilizada para atingir aquele parâmetro de serviço. Em rodovias, isso quer dizer que o que está especificado nos contratos são índices de fluidez de tráfego, número de horas do ano em que você vai ter um volume de carros circulando acima de um certo volume de hora pico, né? Então, esses contratos acabam, me parece, muito melhores e têm uma estrutura de incentivo muito melhor, porque o setor público está contratando aquilo que, no fundo, é a necessidade do usuário final, né? E não o meio. E aí você passa a poder contar pela concorrência, para ganhar o contrato, com a criatividade do setor privado, para conseguir achar a forma, o método construtivo, a solução de engenharia, a solução de layout, a forma pela qual ele vai executar a infraestrutura, que tem que, e além disso, como ele fica operando aquela infraestrutura por 20, 25, 30 anos, que tem que durar, né, pelo ser útil e funcional pela vida do contrato, atendendo estes parâmetros de serviço. Agora, como o Brasil ainda é um país com população
ainda que estejamos perdendo o bônus demográfico, mas daqui a pouco, mas ainda que cresce, e demanda, por causa do crescimento da renda, principalmente, com demanda crescente, né, todos estes contratos de longo prazo têm também o desafio de dar conta do crescimento, da expansão que você precisa fazer nessas infraestruturas, nessas redes, né. E aí, de novo, eu acho que houve uma mudança importante nessa nova geração mais nova de contratos, e não é privilégio só do governo federal isso, mas vários contratos mais recentes têm o que a gente chama de gatilhos de investimento. Então, não só você parametriza qual é o nível de serviço, mas você define ou por medidas de hora pico, de utilização da infraestrutura, ou por medidas diretas do nível de qualidade de serviço, gatilhos que obrigam o concessionário a fazer a expansão da infraestrutura, que serve de apoio para aquele serviço, no momento que o nível de serviço começa a cair abaixo do nível que é o que o setor público, o gestor do processo, define como sendo um nível mínimo aceitável, né? Isso permite a esses contratos resolver um problema dos contratos antigos, que normalmente tinham associados a eles um plano de negócios e um programa de investimentos rigidamente e deterministicamente especificado, o que qualquer pessoa que tenha tido mais envolvimento com projeções de demanda sabe que é uma loucura, porque toda e qualquer projeção de demanda está errada por definição. A gente sempre erra. Então, em vez de tentar ficar acertando um programa de obras, né, e um plano de negócios amarrado a uma projeção de demanda que está errada, acho essa uma solução muito mais elegante, inteligente, em que você especifica o nível de serviço e coloca no contrato um mecanismo de gatilho para que o investimento aconteça quando o nível de serviço, seja lá em que ano for isso, né, quando for necessário, de fato, fazer o investimento. Do ponto de vista de mecanismos contratuais, falar rapidamente, tem também uma inovação importante nos últimos contratos de concessão de rodovias, e que foram, pelo menos os contratos do governo federal, não tinham metas de níveis de segurança e redução de níveis de acidente. Mas, se você for pensar, na verdade, antes da fluidez vem a segurança, né? E esses contratos passaram a incorporar também mecanismos de incentivo, e por competição entre concessões, inclusive. Um mecanismo bastante inteligente, bem criativo. Os responsáveis estão sentados ali, que trabalham ainda na EBP. Foi eu acho, uma contribuição importante, né, no arcabouço de incentivos de contratos de concessão. Na mesa está aqui um dos responsáveis por algumas das inovações de processo. Algumas das inovações que surgiram, né, e formas de efetivamente conseguir viabilizar inovações no processo de licitação, com uma qualificação muito simplificada e inversão de fases, também surgiram nos editais mais recentes. Já se fazia antes, mas acho que ficou muito mais robusto a minha leitura de que, e o sucesso em várias licitações, acho que é uma comprovação empírica de que é uma experiência bem sucedida do processo licitatório em si. No processo, a última coisa que eu queria destacar, e que é uma coisa que não tem muita divulgação e também não tem muito debate, porque é uma matéria muito técnica, tecnicamente complexa, difícil de modelar, difícil de executar, mas, no caso dos aeroportos, usou-se um mecanismo de leilões simultâneos que acho que foi bastante bem sucedido em conseguir vender ativos de características muito diferentes, com graus de atratividade muito diferentes, e, de certa forma, no caso do leilão de Galeão e Confins, onde o ativo interessante era Galeão, o patinho feio era Confins, esse leilão aconteceu quase que na mesma época, em um segundo leilão, que foi a primeira rodada de leilões de rodovias, onde foi leiloada a BR-050, que era um ativo mais sexy, e a BR-162, que era um patinho feio, né?
E quase, do ponto de vista teórico, foi quase um experimento perfeito, porque são duas situações em que você tem um ativo atraente e um ativo não muito atraente, e tudo que diferiu, uma das grandes diferenças substanciais entre as duas situações foi o mecanismo de leilão. Então, no caso dos aeroportos, usou-se um leilão simultâneo que foi desenhado e desenvolvido para garantir que você venderia os dois ativos, porque, no fundo, quando o leilão é simultâneo, se o preço do ativo mais interessante começa a subir muito, você tem, para os concorrentes, a opção de arrependimento e passar a bidar no ativo que era patinho feio, mas que, num preço barato, comparado ao outro, passa a ser interessante. No caso do leilão das duas rodovias, o patinho feio micou. Por quê? Porque não havia essa opção de arrependimento, era envelope fechado, um único lance, tudo ou nada, né? Então, antes do leilão, o mercado escolheu o ativo mais interessante, foi todo mundo nele, teve um deságio bastante grande, mas o ativo patinho feio micou. Eu acho, óbvio que isso é um contrafactual muito difícil de provar, mas se o mecanismo de leilão tivesse sido diferente, eventualmente o governo teria conseguido vender também a 162, que ficou marcada como um mico, que, não, do ponto de vista dos estudos técnicos, não era uma coisa tão clara assim, né? Então, eu acho que, assim, para resumir, a técnica e a boa técnica de modelagem de leilões em si é uma área pouco explorada, e como nós ainda vamos ter que fazer muitas licitações de muitos ativos de infraestrutura, seria importante passar a incorporar também esta dimensão no processo de planejamento e de modelagem, né? Uma coisa que, inclusive, principalmente na discussão de rodovias, ficou muito forte, e acho que é um equívoco que eu queria aproveitar aqui para tentar desmistificar um pouco, é o de que o governo tabelou as taxas de retorno e tabelou num valor muito baixo e, logo, óbvio que não ia vender, né? Então, aí, os 5 lotes que foram efetivamente leiloados com sucesso ao longo do último ano, e o que vocês estão vendo na barra branca é a tarifa teto que foi sugerida na primeira consulta pública, que tinha implícito na modelagem uma TIR de 5,5% e um PIB de 4,5% de crescimento médio, e algumas elasticidades que a consultoria técnica que estava envolvida, a Logit, estava sugerindo, né? E aí veio essa história, não, a TIR de 5,5 é irrealista, o PIB de 4,5 é muito alto e ninguém vai conseguir viabilizar esses projetos, isso não deveria ser leiloado dessa forma, e esses preços são completamente malucos, né? Mas é preciso lembrar que, assim, a modelagem que o governo faz é apenas uma referência para estabelecer uma tarifa teto de início. Agora, a rentabilidade que os investidores efetivamente vão conseguir depende de todas as premissas que eles façam, e são as premissas particulares deles sobre PIB, elasticidade, crescimento, preço do concreto, preço do aço, volume de tráfego, dezenas e dezenas de variáveis outras, dizendo que, se o governo, eventualmente, por outros motivos, quis usar uma taxa de retorno de referência para o estudo dele, que possa não ser aquela que o setor privado gostaria de ter, isso não quer dizer que o contrato de maneira nenhuma restringir a rentabilidade ou restringe a rentabilidade do concessionário privado. E eu acho que a prova está aqui, porque houve toda essa discussão. Ela envolveu a TIR, mas envolveu todas as outras variáveis e parâmetros de modelagem, desde as coisas grandes, como a TIR, que foi elevada um pouco, até, para vocês terem uma ideia do nível de detalhe em que chegou essa discussão com os potenciais interessados, o tipo de capim que se utilizaria no plantio nas faixas de domínio, porque, dependendo do tipo de capim e do regime de chuvas, você teria que cortar mais vezes ou não, aparar o acostamento, e isso tem um custo operacional maior ou menor, né? Quem decidiu foi o presidente. Mas, no fundo, é o seguinte, isso é um jogo, certo? O governo faz uma proposta ao setor privado,
com um conjunto de parâmetros, num nível geral de atratividade do projeto. O setor privado não achou que estava inadequado, mas não é a TIR em si, né? A modelagem é uma coisa muito mais complexa do que isso. Houve uma discussão, os preços tetos foram elevados, mas, ao fim e ao cabo, todos os trechos foram vendidos com deságios que fizeram com que os preços finais ficassem abaixo daquilo que era o tal preço teto original, que era irrealista, que não dava. E acho pouco provável que todos os vencedores são diferentes em cada um dos lotes, todos tenham aceito entrar nesses projetos com rentabilidade de 5,5%. Com certeza não é isso. As rentabilidades privadas são totalmente diferentes. Não, só para você dar uma acelerada. Então, para finalizar, para onde vamos, né? Acho que do ponto de vista mais assim, conceitual e geral, a gente vai ter que continuar fazendo, como vem fazendo ao longo dos anos, algumas escolhas mais estruturais a respeito de o modelo que nós vamos adotar nos diferentes setores de infraestrutura, né? E dois arquétipos básicos, né? Um em que você tem mais planejamento e execução estatal, o que quer dizer que você tem um viés meio de engenheiro, para usar também, já que estamos falando de arquétipos. Ou seja, você tem uma demanda, né? A linha tracejada, e a tendência porque você está planejando e por precaução, normalmente você acaba planejando capacidade que está correndo acima da demanda. Até porque a demanda tem uma certa incerteza e, para não correr riscos no sistema, o viés do técnico é de fazer a capacidade de correr acima da demanda. Isso tem um custo para a sociedade, porque normalmente isso tem algum tipo de execução ou financiamento, pelo menos público, né? E a diferença entre a linha pontilhada e a capacidade da demanda e a capacidade, esse espaço aqui embaixo, isso é uma ineficiência de capital construído, mas que não está sendo plenamente utilizado. Isso tem um custo para a sociedade, né? Se você adota um modelo com mais participação privada e, portanto, com uma sinalização e uma decisão de investimento mais liderada por um ou vários agentes privados, você vai ter uma situação mais parecida, provavelmente, com o gráfico de baixo, onde a demanda e a oferta ficam mais próximas umas das outras. Isso, do ponto de vista do custo fiscal do capital construído em excesso, obviamente, é menor, mas, e aqui, como é puramente ilustrativo, eu fiz com que a linha, mas essa experiência concreta que a gente está tendo, por exemplo, no setor elétrico, em que a linha de oferta fica abaixo da linha de demanda com mais frequência, o que quer dizer que você está estressando o sistema, né? E está correndo risco de déficit. No caso do setor elétrico, nós fizemos essa opção. A gente passou do modelo que era mais como este, na década de 70 e 80, e estamos num modelo que é mais parecido com este. Nós não temos essa ineficiência de capital aqui, mas nós vamos ter com muito mais frequência sustos, porque a oferta, às vezes, atrasa em relação à demanda e você vai ter um mercado mais apertado com risco de racionamento, né? Mas essa é uma escolha que nós, como sociedade, fizemos, né? Podemos escolher um outro modelo, mas sabendo que não tem modelo perfeito. Em qualquer um dos dois, nós temos custos diferentes e riscos diferentes que nós como sociedade, compramos. Mas isso é verdade em toda a infraestrutura, porque toda a infraestrutura tem essa característica de grandes investimentos, em que você adiciona capacidade em volume, normalmente em degraus, né? Em volumes grandes, porque os projetos em si são projetos que têm um porte que você não consegue fazer com que eles acompanhem par e passo a demanda. E você, normalmente, como leva tempo para o investimento maturar, você tem que planejar hoje para uma demanda daqui a 5 anos que você vai errar. Para mais ou para menos, mas vai errar, né? Então, essa escolha é uma escolha inerente ao processo de desenvolvimento e planejamento de infraestrutura para qualquer sociedade. Nós não vamos ser diferentes das outras e faz parte daquela história da ladainha global de que atrasa, erramos, sai mais caro. Parte é isso que está acontecendo. Então, o que eu vejo do ponto de vista dos principais setores de infraestrutura olhando para frente?
Eu acho que é muito importante a gente separar, porque os setores são muito diferentes. Porque ainda que sejam todos de infraestrutura, todos sejam casos de grandes ativos desenvolvidos ao longo de vários anos, com a necessidade de investimentos muito grandes, eles têm... Os ativos em si não são iguais. Uma rede de telecomunicações é relativamente parecida com uma rede de energia elétrica, uma rede de água, mas é muito diferente de um aeroporto e é muito diferente de uma ferrovia, né? E é por causa disso que eu acho que estou sugerindo aqui essa classificação bastante simplificada e grosseira, mas que eu acho que, como primeira aproximação, é razoável. Nós temos alguns setores, o nosso problema é de fluxo, nós temos um estoque adequado de infraestrutura e as poucas estatísticas que eu conheço, tem algumas estimativas que o Castelar e o Cláudio Fristac fizeram, e também a McKinsey andou fazendo. Os números são números bastante aproximados, mas, enfim, é mais ou menos uniforme. A gente tem estoques adequados em telecomunicações, energia elétrica e água. Nós não temos estoques adequados, estamos muito abaixo da média mundial nestes outros setores todos, né? Agora, mesmo os setores onde nós temos um déficit, um estoque, uma falta de estoque de infraestrutura, eu acho que nós temos duas situações diferentes. Os do meio ali são os setores onde a gente, ainda que tenha um problema de estoque, eu acho que, grosso modo, ele está equacionado, né? Nós já temos o arcabouço regulatório e os incentivos para investimentos privados colocados de uma forma em que a gente vai ter essa expansão, esse investimento, e esse estoque, esse déficit no estoque vai ser corrigido ao longo da próxima década, provavelmente, né? E pela própria dinâmica desses setores e do modelo regulatório que já está posto. Agora, temos alguns onde nós temos problemas muito mais complicados, e aí eu diria são déficits crônicos, e para o qual não tem solução ainda. Eu não vejo. Nós vamos ter que mexer, né, no marco regulatório, nós vamos ter que mexer nos incentivos, e tem trabalho relevante a ser feito pelo próximo governo. Resíduos sólidos é porque nós temos um problema de coordenação complicadíssimo de consórcios municipais, né, para os municípios menores, e nos grandes, onde você não tem mais onde fazer aterro numa distância razoável da metrópole, a gente vai ter que fazer uma mudança de tecnologia. Todos os outros países mais avançados estão gerando energia a partir do lixo, né? No Brasil, se debate em torno da função social dos catadores, das cooperativas de catadores, que faz parte do nosso caldo local, mas atrapalha essa mudança de tecnologia para processamento e destinação final de lixo, para gerar energia. Então, de certa forma, o Brasil, no meio de uma crise de energia, está todo dia enterrando energia em aterros, né? E aí vem transportes sobre trilhos ou de longo curso em hidrovias, que são esses projetos que parecem muito com uma grande hidrelétrica, né? É tudo ou nada. Ou você tem aqueles 600 quilômetros de trilho deitados e funcionando inteiros, ou você não tem o projeto, só que não tem demanda para 600 quilômetros na largada. Então, alguém vai ter que fazer o investimento, ou o Estado vai ter que dar garantias para que o investidor privado se sinta confortável por um pagamento por disponibilidade, não por serviço, né, para viabilizar estes grandes projetos. E uma coisa parecida acontece com linha de metrô, que também não adianta ter duas estações. Ela começa a fazer sentido quando você tem a linha cruzando de um lado a outro, a região metropolitana. E mais do que isso, quando você começa a ter uma rede de metrô, né, e o sistema não funciona da maneira mais adequada, enquanto a rede inteira não está implantada, para que as pessoas abandonem o carro e passem a usar o metrô ou o sistema de BRT, que eu acho uma solução ótima e muito mais barata, mais rápida, mas ainda assim de grande investimento e linha de longo curso para transporte urbano. E aqui eu acho que, além desse problema das garantias e da execução, tem algumas coisas na margem que podem ajudar, que são, onde já tem trilho, dá para você fazer ramal, e o ramal permite a ultrapassagem de linhas de trem, e você tem um pouco de ganho de escala. Então, isso que eu estou chamando de discretização do investimento,
e plataformas de integração para você poder combinar modais diferentes enquanto não tem a linha inteira. Então, faz um pedaço de caminhão, outro pedaço de trem, e dessa forma diminui o tamanho do pacote e do 0 ou 1, binário, de tudo ou nada. E em transporte urbano, e aí queria encerrar com esse ponto, se qualquer um de nós ganhar na loteria, nós vamos pagar imposto sobre o bilhete da loteria, né? Agora, muitos de nós, eventualmente, nessa plateia, têm algum terreno, um apartamento, uma casa em algum lugar da cidade. Pode ser que a gente ganhe na loteria, porque a prefeitura resolve passar uma linha de metrô, não do lado, mas numa distância que é adequada do terreno da casa do apartamento, e aquele terreno, caso do apartamento, vai multiplicar por 20, por 30, né, da noite para o dia, porque por acaso, algum projeto de transporte urbano resolveu que o traçado é exatamente embaixo daquela rua, naquela avenida, naquele ponto. Esta valorização imobiliária não é taxada. Em outros países, ela paga imposto. Existem mecanismos diferentes de value capture, né, de captura de valor, em que o proprietário do imóvel compartilha o bilhete de loteria, o ganho do bilhete de loteria, para financiar a própria estação do metrô, o próprio projeto. Eu acho isso mais do que razoável. Se nós, como sociedade, aceitamos que é razoável que você ganhar um bilhete de loteria pague imposto, eu não vejo como não possa ser razoável que você compartilhe um pouco desse ganho imobiliário que é pura sorte, né? E isso é uma solução importante para a viabilização de investimentos em transporte urbano em outros países. O Brasil deveria seriamente considerar adotar alguma coisa assim. Mas era isso. Desculpa, passei o tempo.